Voltei com o meu ex. Chegou o grande momento, o momento de revelar, de contar tudo. Estou eu aqui pagando com a minha própria língua, porque eu mesma disse que não iria mais falar sobre relacionamento. Mas como não deu certo, nada mais justo do que vir aqui explicar o que aconteceu. Bom, quando o meu vídeo viralizou, de início eu nunca imaginei que eu começaria um canal contando sobre o relacionamento que eu vivi. A minha intenção sempre foi abrir um canal, compartilhar conteúdos, contando a minha história, mostrando a minha rotina com as crianças pequenas, porque o meu objetivo é o quê? Mudar a minha vida, mudar a vida da minha família e conquistar a minha independência financeira. Só que um vídeo meu viralizou, justamente no vídeo onde eu contava minha história, a história do meu relacionamento, enfim, contei o que eu vivi, sobre a minha vida, sobre a minha história. O que eu não esperava, e eu tinha certeza absoluta, é que eu não ia nunca mais voltar. Se eu soubesse que lá na frente eu iria voltar, eu não teria compartilhado a minha vida, não teria compartilhado a minha história, até porque eu fiquei com vergonha. Eu tenho vergonha na minha cara. Por isso que eu não me senti à vontade de vir aqui falar pra vocês. Voltei com o meu ex. Eu sabia que eu ia ser xingada, criticada, e depois, quando não deu certo, eu me senti à vontade, porque lá no fundo eu já sentia que poderia acontecer isso mesmo, e realmente aconteceu. Primeiro, se eu voltei, foi porque eu acreditei que daria certo, senão eu não teria voltado. E outra, eu esperei 1 ano, mas se dependesse do meu ex, a gente já teria voltado antes. Só que eu me mantive firme na minha escolha, porque eu sabia que tinha o futuro de 2 crianças, tinha o futuro dos meus filhos em jogo, porque eles iam ter que mudar de casa, iam ter que mudar de escola, e o Brian, ele nunca morou com o pai, só a Sofia. O Brian, desde a gestação, a gente já morava com a minha mãe. O que aconteceu? Quando eu me separei pela penúltima vez, não pela última vez, porque a última vez foi agora. Quando eu me separei, na penúltima vez, eu fui para casa da minha mãe. E o que aconteceu? Nós continuamos tendo um relacionamento, cada um no seu canto. Por isso que eu só estava há 1 ano separada. Mas em casas diferentes, a gente já estava cerca de 3 anos ou mais, se eu não me engano. Então, o Brian nunca morou com o pai. Desde a gravidez, ele nunca morou com o pai. Ele nasceu, a gente continuou morando com a minha mãe e só agora ele foi morar com o pai dele. Então, assim, eu sabia que ia mudar a minha vida, a vida do pai deles, a vida das crianças, e era isso que eu temia, entendeu? E eu sempre prezei pela vida dos meus filhos em questão de, quando a gente morava com a minha mãe, os meus filhos nunca tinham presenciado briga, discussão, a gente falando alto, se xingando, ou um maltratando o outro. Os meus filhos nunca tinham presenciado isso dentro de casa. Esse era um dos meus medos. E aí, quando já começou a não dar certo, o que acontece? A gente já tinha um passado esse que talvez ele não acha que eu deveria perdoar, porque na cabeça dele talvez ele não tenha feito nada de errado comigo. Mas só eu sei o que eu passei, o que eu senti, porque é aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha não. Eu perdoei, eu desculpei, só que eu não esqueci. Então, toda vez que acontecia algo dentro do relacionamento, despertava um gatilho. E por mais que que fosse uma coisa mínima, para mim já tinha um volume muito grande por conta desse passado que nós já tivemos. Então, assim, e a partir do momento que a gente começou ou discutir ou falar um pouco mais alto na frente dos meus filhos, para mim já não dava. Não aconteceu algo, nossa, coisa de outro planeta, por isso que ela separou de novo, não. Então, eu já preferi cortar no início do que permanecer naquilo. Porque prioridade agora na minha vida são os meus filhos. E o que aconteceu? Já era para eu ter ido embora antes e eu não fui. Nós nos demos uma nova chance, uma última oportunidade. Mudamos de apartamento, saímos de casa, viemos para um apartamento, uma outra cidade, um lugar muito melhor. E infelizmente não deu certo. Por quê? Um acordo que eu tive com ele era o quê? Se a gente tiver alguma desavença, a gente vai deixar para esclarecer
no momento que as crianças estiverem na escola ou um outro lugar, um outro horário. E não foi isso que aconteceu. Ele não conseguiu cumprir com essa promessa e a gente viemos pro apartamento. Aconteceu uma situação que talvez ele nem lembra, mas eu lembro, por conta dos meus filhos, que despertou um gatilho em mim muito grande, coisa que eu já tinha vivido quando eu ainda nem tinha as crianças, e agora a gente estava vivendo de novo, só que os meus filhos ali naquela situação despertou um gatilho muito grande. Eu desci do apartamento para colocar o lixo e para eu não chorar, não desabar na frente das crianças, eu peguei minha bicicleta, saí, dei uma volta na praia, respirei, chorei fora de casa, porque eu não queria que os meus filhos presenciassem eu chorando. E depois, quando eu voltei, eu peguei a Sofia, fui até a casa da minha mãe, o Brian tinha acabado dormindo, então eu deixei ele com o pai dele, peguei a Sofia, fui na casa da minha mãe, conversei, respirei fundo, não tomei nenhuma atitude de cabeça quente. Eu respirei, eu conversei, eu pensei, voltei para casa, dormi com as crianças e no dia seguinte ele pegou, saiu cedo, passou o dia inteiro fora, não sei para onde ele foi, o que ele fez. E eu peguei, nesse tempo, eu levei as crianças, trouxe as crianças para casa da minha irmã. Depois eles foram para a escola nesse dia? Não foram para a escola. Só que eu tive a preocupação de tirar eles dentro de casa para eles não verem a cena de eu tirando as coisas para a gente poder ir embora. Só que antes de eu organizar as coisas, não organizei na frente deles, tá? Eu privei meus filhos disso. Só que eu sempre converso com eles. Por mais que eles sejam pequenos, eu explico. E eles conseguem entender da maneira deles. Se eles não conseguem entender, eu explico de formas diferentes, até eles entenderem o que está acontecendo. Porque por mais que eles sejam pequenos, eu não posso esconder, ou mentir, ou fingir que nada está acontecendo. Não, eu sou sincera. Eu sou uma mãe que eu falo a verdade para as crianças. Eu falo o que está acontecendo. Eles ficaram muito felizes que a gente ia embora. Então, as crianças vieram para casa da minha mãe. Minha irmã ficou com eles. Esse dia ia ficar muito corrido para eles irem para a escola. Então, como o pai deles não estava em casa, eu aproveitei para organizar nossas coisas e ir embora. E eu não tomei atitude, não fiz nenhuma escolha de cabeça quente, como eu já falei aqui para vocês. E foi isso que aconteceu. Como nós já tivemos um passado, e um passado para mim muito pesado, eu desculpei, mas eu não esqueci. Então, qualquer mínimo detalhe já despertava gatilho e já me fazia muito mal. Então, estava afetando meu emocional, meu psicológico e, infelizmente, não deu certo. Se eu dei uma nova oportunidade, foi porque eu realmente acreditei. Eu acreditava que daria certo a gente reconstruir a nossa família, mas diante desse passado, eu ainda sou muito ligada ao passado, ao que eu passei, ao que eu senti, o tanto que eu sofri, que eu já chorei por diversas situações e vinham coisas acontecendo que mesmo eu sem procurar, chegava. Eu vi coisa sobre redes sociais que não me agradou, atitudes, palavras, tom de voz, coisas que não me agradavam. E outra, se eu tenho uma filha mulher, eu como homem, eu tenho que mostrar para ela como um homem deve tratar ela. Se eu tenho um filho homem, eu tenho que demonstrar em atitudes para ele como ele deve tratar uma mulher e vice-versa. Então, assim, valores, princípios, caráter é uma coisa que eu prezo muito, ainda mais agora tendo 2 filhos. Eu tenho um casal, um menino e uma menina. E resumindo, é isso. Eu estou em um novo cenário, um novo ambiente, um novo lar. E em 3 meses, nós se mudamos 4 vezes. Olha que loucura. Mas eu prefiro mudar do que ficar parada, estacionada, dando burro em ponto de faca, num erro, persistir num erro que eu tenho a consciência que não dá mais certo. Então, é isso. E bola pra frente, eu estou em paz, eu estou bem, eu estou feliz, porque eu sei que eu fiz a escolha certa pra mim e pras crianças. E vida que segue, ele vai continuar sendo pai dos meus filhos, ele sempre vai ser pai dos meus filhos e nada vai mudar isso. E é isso, meus amores, um beijo, um cheiro, até o próximo vídeo.